O presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que vai colocar em votação até 15 de março o projeto que regulamenta o trabalho por aplicativos. Projeto polêmico, importante. A proposta define regras para motoristas e entregadores, como remuneração mínima e repasse das corridas. As empresas estão reclamando e temem o vínculo empregatício. Nós vamos chamar a Soane Guerreiro, que está acompanhando os trabalhos no Congresso. Oi, Soane, querida, bem-vinda de volta. Conta para nós, porque esse tema é polêmico e importante. Sem dúvida, Raquel, atinge muita gente no nosso país e há sim uma preocupação em torno de toda essa tramitação, este andamento, tanto aqui dentro do Congresso quanto fora do governo. Até porque a gente lembra que no ano passado foi criado um grupo de trabalho pelo governo federal que foi capitaneado ali pela Secretaria-Geral, que hoje está com o ministro Guilherme Boulos à frente da Secretaria-Geral da Presidência, e este grupo de trabalho ficou de apresentar um relatório com propostas a serem incorporadas a este projeto, então, que será discutido e possivelmente votado, já que temos esse compromisso por parte de Hugo Mota no mês de março. Então, esse grupo de trabalho, inclusive nos últimos dias, disse que iria atrasar um pouquinho o envio destas propostas. A previsão era que fosse encaminhada aqui ao Congresso Nacional já no dia 30 de janeiro, mas então o grupo pediu um prazo a mais de 10 dias para encaminhar essas propostas. Tem alguns pontos que já foram muito falados, até por integrantes do governo, que tratam justamente sobre esse repasse máximo ali em relação a esse serviço, que seria de 30% para as plataformas. Também alguns pontos considerados muito importantes pelo governo, como ter ali um ponto de descanso para esses entregadores e também quem presta serviço por aplicativo, que eles possam ter este ponto de descanso, um local, por exemplo, com um banheiro, um local onde eles possam se alimentar, mas também tem alguns outros pontos, como o seguro, que também é colocado como uma questão vital aí para que essas pessoas possam ter uma segurança em caso de acidente ou em caso de doença, uma questão básica ali para que elas possam então continuar exercendo esse trabalho sem ter prejuízos quando tiverem que se ausentar por algum motivo maior. Então, esses são alguns pontos centrais que estão neste relatório do grupo de trabalho, mas que ainda não foram encaminhados aqui ao Congresso Nacional. Só que tivemos uma reunião esta semana entre o presidente Hugo Mota e também representantes dessas empresas de aplicativos, inclusive empresas que também se reuniram com integrantes do Palácio do Planalto. E eles colocam justamente que essas mudanças, elas podem acarretar, por exemplo, insegurança jurídica, o aumento de custos também, que acabariam se refletindo ali para o consumidor final. Então, na verdade, ainda não há um acordo exatamente como virá esse projeto, porque além dessas propostas do governo federal, vai ter discussão aqui dentro, primeiro da Câmara dos Deputados e depois do Senado Federal, mas também ainda há um impasse com esses interessados, que são essas empresas de aplicativo. Mas na proposta, pelo menos até o momento, não há uma previsão de uma vinculação trabalhista. No entanto, há algumas exigências que seriam feitas às empresas, como essa questão do seguro e também de uma contribuição para a Previdência. Então, são muitos pontos polêmicos que ainda estão em discussão, mas que o presidente da Câmara, então, se comprometeu a dar agilidade a isso. Logo aí, depois do Carnaval, com essas primeiras discussões e incorporações dessas propostas ao texto aqui, que está na Câmara dos Deputados, e possível votação aí em março ainda. Volto com você, Raquel. Muito obrigada, Soane Guerreiro.
Quero conversar sobre isso com a Vitória, nossa analista, que ela também escreveu sobre esse assunto. Vitória, o Guilherme Boulos, desde que chegou para o governo, está em cima dessa história, fazendo muita articulação sobre isso. O governo tentando andar com essa pauta, não conseguiu desde o início do mandato do Lula. Luiz Marinho tentava tirar isso do papel, não avançava. A entrada do Boulos tem a ver um pouco com o andamento disso ou não? Acho que a minha pergunta mais geral para você é se agora vai. Olha, Raquel, eu acho que agora vai. Claro que o ministro Guilherme Boulos tem uma importante participação nessa articulação, mas agora vai porque o Centrão resolveu abraçar essa proposta. Conversando com líderes do Centrão ontem, inclusive com o doutor Luizinho, que a gente conversou também aqui no SBT News durante essa semana, eles disseram que essa proposta está madura, que pode ser votada, que essa categoria, as categorias, né, tanto de motoristas por aplicativo quanto de entregadores, é uma profissão que já está consolidada e, portanto, demanda, sim, regulamentação. Então, eles já perceberam que é uma demanda social e que é necessário que seja feita. E isso não incomoda tanto o Centrão, o fato dessas empresas resistirem ou colocarem alguns problemas em cima dessa proposta. É justamente porque tem um apelo social muito grande e porque são questões pontuais. A Suane pontuou muito bem o que as empresas vêm colocando como problemas, e aqui a gente destaca 3 desses pontos que ela colocou, que é, por exemplo, a remuneração mínima, que as empresas não querem pagar, e, além disso, colocar um limite no repasse de lucro, que hoje não existe esse limite também. O relator Augusto Coutinho, dessa matéria, quer colocar um limite de 30%, então, tudo que o motorista ganha de lucro, ele vai repassar no máximo 30% para as empresas, o resto é dele. E as empresas também não estão concordando com isso. São entraves que os líderes do Centrão avaliam que dá para passar e que dá para ser votado, independentemente da concordância das empresas. O Augusto Coutinho também disse que esse texto está muito bem ajeitado com o governo. Então, finalmente, eles conseguiram chegar numa proposta em que tanto o governo quanto o Centrão estão de acordo e, muito possivelmente, essa matéria será votada de acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, até o dia 15 de março, primeira quinzena de março, Raquel. Bacana, Vitória. Muito bem explicada a articulação. Quando o Centrão abraça, a coisa começa a andar no Congresso.